Antes de começar essa história, já deixa o seu like, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho, porque histórias como essa não aparecem por acaso. Elas chegam para mudar a forma como você enxerga o mundo, o esforço silencioso e a fé de quem nunca desistiu, mesmo sendo ridicularizado. Ninguém levou a sério quando ele começou. Na pequena comunidade às margens do rio, onde as casas eram simples e as conversas sempre giravam em torno do clima e das cheias antigas, o nome dele virou motivo de riso. Olha lá o galpão doido, diziam. Isso aí não aguenta nem uma ventania, imagina enchente. O homem ouvia tudo em silêncio. Não respondia. Não se defendia. Apenas continuava trabalhando com as próprias mãos calejadas, madeira reaproveitada, tambores velhos, cordas grossas e uma ideia que ninguém mais parecia conseguir enxergar. Ele não era engenheiro. Não tinha diploma. Não tinha dinheiro sobrando. Tinha apenas memória. Memória de quando era criança e viu a água levar tudo da família em uma madrugada silenciosa. Memória da mãe chorando em cima do telhado, segurando uma panela vazia, enquanto o pai tentava salvar o que restava. Desde aquele dia, ele prometeu a si mesmo que nunca mais seria pego desprevenido. Que, se o rio subisse de novo, ele subiria junto. Anos depois, quando comprou aquele pedaço de terra abaixo, todos disseram que era loucura. Terra barata, perto demais do rio, boa só para perder tudo outra vez. Mas ele não via perda. Via espaço. Via tempo. Via oportunidade. Enquanto os outros construíam casas pesadas, presas ao chão como se a natureza pedisse permissão, ele pensava diferente. Pensava em adaptação. Pensava em ceder para sobreviver. O galpão começou pequeno. 4 pilares, uma base estranha, tambores presos por baixo. Crianças passavam rindo. Adultos balançavam a cabeça. Alguns parentes chegaram a dizer, na frente de todo mundo, que ele tinha enlouquecido depois de velho. Isso aí é vergonha. Um galpão flutuante. Você acha que é a Arca de Noé? Ele abaixava a cabeça, mas não o coração. À noite, sozinho, revisava cada nó, cada encaixe, cada detalhe. Não era teimosia. Era convicção. Ele guardava ali dentro ferramentas, sementes, mantimentos, documentos. Não porque sobrava, mas porque sabia que, quando a água chegasse, cada coisa simples se tornaria preciosa. Enquanto isso, os outros gastavam tudo em reformas bonitas, pisos novos, paredes altas, acreditando que força bruta venceria a correnteza. O ano virou. As chuvas começaram mais cedo. O rio, que sempre avisava, naquele ano ficou silencioso demais. Um silêncio pesado, desconfortável. Os mais velhos ficaram inquietos. O homem do galpão foi o único que não se surpreendeu quando, numa madrugada escura, a água começou a invadir tudo de uma vez. O primeiro grito veio da casa mais próxima da margem. Depois outro. Depois o barulho de coisas sendo arrastadas. A enchente não pediu licença. Em poucas horas, o chão desapareceu. Casas começaram a rachar. Móveis boiaram como brinquedos quebrados. O pânico tomou conta de quem, dias antes, ria do galpão simples. E então aconteceu. Enquanto todos viam seus esforços afundarem, o galpão começou a se mover. Lentamente. Não caiu. Não virou. Ele subiu. Flutuou. Firme. Silencioso. Como se sempre tivesse esperado por aquele momento. O homem correu até lá, com a água já na cintura. Abriu a porta e entrou. De dentro, começou a puxar cordas que havia fixado semanas antes em pontos estratégicos. O galpão se manteve no lugar, acompanhando o nível da água. Não fugiu. Não afundou. Ficou. Logo, alguém gritou pedindo ajuda. Depois outro. O galpão, antes motivo de chacota, virou abrigo. Crianças, idosos, famílias inteiras começaram a se aproximar. O homem não perguntou quem tinha rido. Não perguntou quem tinha duvidado. Apenas ajudou. Uma mão de cada vez. Um olhar de cada vez. Um silêncio que dizia mais do que qualquer cobrança. Dentro do galpão, havia comida, água, cobertores simples, lanternas. Tudo guardado com cuidado ao longo dos meses. Enquanto as casas ao redor desapareciam sob a correnteza, aquele galpão inútil se tornava o único ponto seguro em meio ao caos. A chuva continuou por dias. Helicópteros passaram.
Barcos chegaram. Mas até o resgate oficial reconheceram: sem aquele galpão, muitos não teriam sobrevivido. Quando a água finalmente começou a baixar, o cenário era de destruição. Lama. Silêncio. Choro contido. Mas o galpão estava lá. Sujo. Marcado. Em pé. Os mesmos familiares que zombaram agora não conseguiam olhar nos olhos dele. Alguns pediram desculpas. Outros apenas agradeceram em silêncio. Ele não exigiu nada. Apenas sorriu cansado. Um sorriso de quem não venceu ninguém, mas venceu o medo antigo que carregava desde a infância. Dias depois, enquanto todos tentavam recomeçar, alguém perguntou por que ele nunca tentou convencer ninguém antes. Ele respondeu baixo, quase sussurrando: porque quem ri não escuta. E quem escuta, não ri. Aquela frase ficou. O galpão virou exemplo. Vieram técnicos, repórteres, curiosos. Queriam saber como ele pensou, como construiu, quanto custou. Ele sempre respondia a mesma coisa: custou paciência. Custou silêncio. Custou suportar ser chamado de louco enquanto fazia o que precisava ser feito. A comunidade nunca mais foi a mesma. Não só pela enchente, mas pela lição. Aprenderam que nem toda solução parece grandiosa. Que às vezes o simples salva. Que adaptação vale mais que orgulho. E que rir de quem constrói algo diferente pode custar caro demais. Hoje, sempre que o rio sobe, ninguém ri. Olham para o galpão flutuante com respeito. E quando alguém começa a zombar de uma ideia nova, sempre surge uma voz lembrando: foi assim que começou o galpão que nos salvou. Se essa história te tocou de alguma forma, lembra de se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque o mundo ainda está cheio de pessoas sendo ridicularizadas enquanto constroem, em silêncio, aquilo que um dia vai salvar muitos. Depois que a água baixou por completo, o cheiro de lama tomou conta de tudo. Um cheiro pesado, que grudava na pele e na memória. Casas marcadas por uma linha escura na parede mostravam até onde o rio havia chegado. Algumas nem isso tinham mais, eram apenas escombros espalhados, pedaços de madeira, fotos rasgadas, brinquedos perdidos. O galpão, ainda flutuando levemente até tocar o chão novamente, parecia um sobrevivente silencioso observando o cenário. O homem passou dias sem quase dormir. Ajudava a limpar, a procurar objetos, a consolar quem havia perdido tudo. Muitos que antes atravessavam a rua para não cumprimentá-lo agora o chamavam pelo nome com respeito. Mas ele não se sentia herói. Por dentro, ainda era o menino que um dia viu a água levar à própria casa. A diferença é que, dessa vez, ele estava preparado. Certa manhã, uma mulher se aproximou com os olhos marejados. Era uma das parentes que mais havia zombado dele. Lembrou, com vergonha, das risadas, das palavras duras, das piadas feitas em reuniões de família. Ela segurava nas mãos uma fotografia antiga, salva graças ao galpão. Disse que aquela imagem era tudo o que restava da mãe falecida. Ao entregar a foto a ele, não conseguiu terminar a frase. O homem apenas assentiu. Não havia mais espaço para ressentimento. A enchente tinha levado muita coisa, mas também tinha lavado rancores antigos. Nos dias seguintes, o galpão virou ponto de encontro. Ali as pessoas se reuniam para decidir como recomeçar. E, quase sem perceber, começaram a ouvir mais. A respeitar ideias diferentes. Quando alguém sugeria algo simples demais, ninguém mais ria. Quando alguém trazia uma solução estranha, todos paravam para escutar. O silêncio passou a ter valor. Alguns jovens da comunidade se aproximaram do homem pedindo para aprender. Queriam entender como ele havia pensado na flutuação, nos pontos de amarração, no equilíbrio do peso. Ele ensinava com calma, explicando que não era só técnica. Era observação. Era aceitar que a natureza não se enfrenta de peito aberto, se respeita. Quem tenta brigar com o rio perde, ele dizia. Quem aprende a dançar com ele, sobrevive. Meses depois, outra chuva forte caiu. Não foi enchente grande, mas suficiente para causar preocupação. Desta vez, ninguém entrou em pânico. Muitos já tinham adaptado pequenas estruturas, plataformas, depósitos elevados. O galpão não era mais uma exceção isolada. Tinha virado referência. Um símbolo de aprendizado coletivo. Certa tarde, enquanto consertava uma das tábuas marcadas pelo tempo, o homem ouviu risadas de crianças.
Elas brincavam perto do galpão, fingindo que estavam em um barco, inventando histórias de resgate e coragem. Nenhuma delas ria dele. Riam com ele. E isso, mais do que qualquer reconhecimento, aqueceu algo profundo dentro do peito. Um visitante de fora, ao ouvir a história, perguntou se ele não sentia raiva por ter sido ridicularizado durante tanto tempo. O homem pensou por alguns segundos antes de responder. Disse que a raiva pesa demais para quem precisa construir. Que, se tivesse carregado ódio, não teria forças para amarrar cada nó, nem paciência para esperar o momento certo. Enquanto eles riam, eu trabalhava, respondeu. E enquanto eu trabalhava, eu curava. Com o passar dos anos, o galpão foi reforçado, melhorado, mas nunca perdeu a simplicidade. Continuou sendo apenas um galpão aos olhos de quem não conhecia a história. Mas, para quem viveu aquela enchente, ele era um lembrete constante de que as maiores vitórias quase sempre começam desacreditadas. Quando alguém novo chegava à comunidade e ouvia a história, sempre fazia a mesma pergunta: e se a enchente não tivesse vindo? O homem sorria e dizia: então eu teria apenas um galpão. Mas como veio, eu tive propósito. E completava, olhando para o rio tranquilo: a gente não constrói esperando o desastre. A gente constrói para não ser destruído por ele. E assim, aquele galpão simples, que um dia foi motivo de zombaria, passou a ser uma lição viva. Uma prova de que quem ri do que não entende costuma aprender tarde demais. E que, muitas vezes, são os silenciosos, os persistentes, os desacreditados, que acabam sendo o abrigo quando tudo ao redor desmorona. Com o tempo, a história do galpão começou a ultrapassar as margens do rio. Pessoas de comunidades vizinhas vinham ver com os próprios olhos aquilo que, por tanto tempo, havia sido tratado como piada. Alguns chegavam desconfiados, outros curiosos, mas quase todos saíam em silêncio, refletindo. Não era só a estrutura que impressionava, era a ideia por trás dela. A humildade de aceitar limites. A coragem de pensar diferente mesmo quando ninguém apoia. O homem continuava simples. Acordava cedo, cuidava da terra, reforçava o galpão quando necessário. Nunca transformou aquilo em negócio. Nunca cobrou para ensinar. Dizia que conhecimento guardado apodrece, assim como madeira molhada. Para ele, dividir era a única forma de fazer sentido tudo o que havia vivido. Certa noite, durante uma reunião comunitária, alguém sugeriu dar o nome dele ao galpão, transformá-lo em símbolo oficial da reconstrução. O homem ficou desconfortável. Pediu a palavra e falou baixo, mas firme. Disse que o galpão não era sobre ele. Era sobre ouvir o passado, respeitar a natureza e parar de rir antes de entender. Pediu que, se fossem dar um nome, chamassem de abrigo da memória. Porque foi a memória da dor que construiu tudo aquilo. Houve silêncio. Um silêncio pesado, emocionado. Muitos ali lembraram de perdas antigas, de avisos ignorados, de conselhos ridicularizados. Naquela noite, ninguém foi embora apressado. Ficaram ali, sentados, olhando o rio refletir a lua, entendendo que algumas lições só chegam quando quase é tarde demais. Anos depois, uma enchente menor voltou a ameaçar a região. Desta vez, porém, o cenário foi diferente. Vários galpões flutuantes surgiram. Pequenos, simples, funcionais. A comunidade não esperou ajuda de fora. Não esperou sirenes. Cada família sabia o que fazer. O pânico deu lugar à organização. E, no centro de tudo, o galpão original permanecia firme, como um velho guardião. O homem, agora com cabelos mais brancos e passos mais lentos, observava tudo com olhos marejados. Não de tristeza, mas de realização. Ele sabia que, mesmo quando não estivesse mais ali, aquela ideia continuaria flutuando, não apenas sobre a água, mas dentro das pessoas. Um dia, uma criança perguntou por que as pessoas riam dele no começo. O homem se agachou, ficou na altura dela e respondeu com um sorriso calmo: porque é mais fácil rir do que pensar. Mas quem aprende a pensar cedo, sofre menos depois. A criança sentiu, como se entendesse mais do que as palavras diziam. Quando o rio estava baixo e o sol se punha avermelhado, o galpão refletia na água tranquila. Um reflexo simples, sem grandiosidade. Mas quem conhecia a história sabia, ali não havia apenas madeira e cordas. Havia resistência. Havia silêncio transformado em salvação. E assim,
O homem que foi zombado pela própria família nunca precisou se vingar. A vida fez isso por ele, não com destruição, mas com revelação. Revelou que o simples, quando nasce da experiência e da coragem, pode ser mais forte do que qualquer construção imponente. Revelou que quem constrói pensando no amanhã pode parecer louco hoje. E revelou, acima de tudo, que algumas pessoas não levantam paredes para se proteger, mas ideias para proteger os outros. O galpão continuou ali, flutuando quando preciso, descansando quando podia, e lembrando a todos que, enquanto muitos riem, poucos constroem, e são esses poucos que permanecem quando a água sobe. O tempo seguiu seu curso, como sempre faz, sem pedir permissão a ninguém. As marcas da enchente foram desaparecendo das paredes, mas não da memória das pessoas. O rio voltou a parecer manso, quase inocente, e alguns chegaram a pensar que tudo aquilo tinha sido exagero. Mas ninguém teve coragem de desmontar os galpões flutuantes. Aprenderam, finalmente, que esquecer é o primeiro passo para perder tudo outra vez. O homem continuava vivendo de forma discreta. Não gostava de discursos, nem de homenagens. Quando alguém o chamava de herói, ele desviava o assunto. Dizia que herói é quem aprende antes de precisar sangrar. Ainda assim, sua presença passou a ter um peso diferente. Quando ele falava, as pessoas escutavam. Não por medo, mas por respeito. Um respeito construído na lama, na água gelada, na madrugada do desespero. Certa tarde, um parente distante apareceu. Um dos que mais haviam zombado no passado. Veio cabisbaixo, com a roupa simples, o olhar cansado. Contou que havia perdido quase tudo em outra cidade, numa enchente parecida, e que só então entendeu o que o galpão significava. Pediu ajuda. Não dinheiro, não abrigo permanente. Pediu orientação. O homem ouviu em silêncio e, sem qualquer reprovação, começou a explicar desde o começo. Onde errar? Onde reforçar? Onde ceder? Onde confiar? Enquanto falava, percebeu algo estranho dentro de si. Não era satisfação. Era fechamento. Como se um ciclo antigo, iniciado na infância, finalmente estivesse sendo encerrado. Aquela dor que o empurrou a construir agora se transformava em algo maior, legado. Nos meses seguintes, outros vieram. Gente simples, gente orgulhosa, gente quebrada. Todos com a mesma pergunta disfarçada: como você sabia? E a resposta nunca mudava. Ele não sabia. Ele lembrava. Lembrava do medo. Lembrava da perda. Lembrava da água subindo sem piedade. O segredo nunca foi prever o futuro, mas respeitar o passado. Com o passar dos anos, o corpo começou a cobrar o preço do trabalho pesado. As mãos já não tinham a mesma força. Os joelhos doíam. Mesmo assim, ele ia até o galpão quase todos os dias. Sentava ali, em silêncio, observando o rio. Às vezes parecia conversar com ele. Não como inimigo, mas como velho conhecido. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele voltaria a testar tudo outra vez. E o teste veio. Uma chuva fora de época começou distante, mas persistente. Os noticiários falaram em risco. Desta vez, porém, não houve correria. A comunidade se organizou com calma. Cada galpão foi preparado. Cada corda conferida. Cada família sabia para onde ir. O homem observava tudo de longe, apoiado em um pedaço de madeira, sentindo o coração bater forte, não de medo, mas de expectativa. Quando a água subiu novamente, não houve gritos. Houve silêncio. Um silêncio atento, respeitoso. Os galpões flutuaram como haviam sido feitos para flutuar. O antigo, o primeiro, subiu mais uma vez, firme, estável, provando que não havia sido sorte. Era entendimento. Naquela noite, enquanto a chuva caía pesada, uma criança perguntou à mãe por que aquele galpão nunca afundava. A mãe respondeu algo simples, mas verdadeiro, porque ele foi feito por alguém que sabia ouvir. E isso bastou. Quando a enchente passou, os danos foram mínimos. Pela primeira vez, o rio não venceu. Também não foi derrotado. Houve equilíbrio, convivência, respeito mútuo. E ali, no meio da comunidade em pé, estava o homem, emocionado, percebendo que seu maior feito não foi construir um galpão que flutua, mas pessoas que aprenderam a não rir do que não entendem. Algum tempo depois, ele adoeceu. Nada grave no começo,
mas o corpo já não respondia como antes. Mesmo assim, fez questão de ir uma última vez até o galpão. Tocou a madeira, sentiu as marcas do tempo, fechou os olhos. Sabia que, mesmo quando não estivesse mais ali, aquilo continuaria cumprindo seu papel. Antes de ir embora, deixou apenas uma frase escrita à mão, pregada discretamente em uma das vigas internas, para quem quisesse ler: quem constrói em silêncio nunca é pego de surpresa. E quando, anos depois, alguém novo perguntava quem tinha feito aquele galpão simples que flutuava nas enchentes, ninguém falava alto. Ninguém ria. Apenas diziam, com respeito: foi alguém que acreditou quando todos duvidaram. E graças a isso, muitos ainda estão aqui. Os anos seguintes passaram mais calmos, quase como um presente tardio. O rio continuou ali, seguindo seu curso, às vezes baixo, às vezes inquieto, mas nunca mais visto como algo inofensivo. A comunidade mudou. Não apenas nas construções, mas nas atitudes. As pessoas passaram a conversar mais, a planejar antes de agir, a ouvir antes de julgar. A zombaria fácil perdeu espaço. O silêncio atento ganhou valor. O homem já não aparecia todos os dias. A saúde o mantinha mais tempo em casa. Ainda assim, sempre que alguém precisava tomar uma decisão importante, alguém perguntava: já falou com ele? E mesmo quando ele não podia sair, sua maneira de pensar já estava espalhada por todos. Era como se sua voz tivesse ficado gravada nas escolhas da comunidade. Certa manhã, depois de uma noite de chuva leve, o rio amanheceu coberto por uma névoa fina. O galpão antigo estava ali, imóvel, refletido na água calma. Um grupo de jovens limpava o entorno, reforçando amarras, trocando tábuas. Nenhum deles havia rido do galpão no passado. Muitos eram crianças quando tudo aconteceu. Cresceram vendo o galpão não como algo estranho, mas como algo normal, necessário. E isso era talvez a maior vitória. Dentro de casa, o homem observava pela janela. Respirava devagar. Havia uma tranquilidade diferente em seu peito. Não a tranquilidade de quem venceu uma batalha, mas a de quem cumpriu sua parte. Quando alguém bateu à porta trazendo notícias do galpão, dizendo que estava firme como sempre, ele apenas fechou os olhos e sorriu. Naquela tarde, ele partiu em silêncio. Não houve alarde. Não houve correria. A notícia se espalhou devagar, como tudo que realmente importa. As pessoas foram chegando, uma a uma, sem saber exatamente o que dizer. Não havia riqueza a ser lembrada, nem grandes discursos a serem feitos. Havia apenas gratidão. Uma gratidão pesada, profunda, impossível de colocar em palavras. No dia seguinte, a comunidade se reuniu no galpão. Não para lamentar, mas para honrar. Alguém encontrou a frase escrita na viga. Outros lembraram de conversas antigas, de conselhos dados sem arrogância, de ensinamentos simples. Não decidiram erguer estátua alguma. Não mudaram nomes. Fizeram algo melhor. Prometeram não esquecer. Meses depois, quando uma nova família chegou à região e alguém comentou, rindo, que construir perto do rio era loucura, um dos moradores respondeu com calma: pode até ser. Mas aqui, a gente aprende antes de rir. E apontou para o galpão flutuante, firme, discreto, silencioso. Sempre que a água subia um pouco mais, sempre que o céu escurecia por dias seguidos, o galpão cumpria seu papel. Subia junto. Protegia. Esperava. Como havia feito desde o começo. Como continuaria fazendo, mesmo sem seu criador ali. E assim, a história do homem que foi zombado por construir um simples galpão nunca virou lenda exagerada. Virou exemplo. Um exemplo vivo de que a verdadeira inteligência não grita, não humilha, não provoca risos fáceis. Ela observa, aprende e constrói. Porque no fim, quando a enchente vem, seja de água, de dificuldades ou de desprezo, não são as risadas que salvam. São as mãos que trabalharam em silêncio enquanto todos duvidavam. Mesmo depois de sua partida, o galpão nunca ficou vazio. Havia sempre alguém passando por ali, nem que fosse apenas para ficar alguns minutos em silêncio. Não por superstição, mas porque aquele lugar lembrava a todos que o cuidado com o amanhã começa muito antes do perigo aparecer. O galpão não era um monumento. Era um aviso calmo. Em certos fins de tarde, quando o sol descia lento e o rio refletia tons dourados, os mais velhos costumavam contar a história para quem ainda não a conhecia direito. Contavam sem exageros,
sem heroísmo barato. Diziam apenas que houve um homem que preferiu trabalhar enquanto era motivo de riso, que suportou a humilhação porque sabia que o preço da prevenção é sempre invisível, até o dia em que se torna tudo o que importa. Alguns visitantes perguntavam se ele nunca pensou em ir embora, em construir em um lugar alto, longe do rio e das lembranças ruins. E a resposta vinha quase sempre da mesma forma: ele poderia ter fugido, mas escolheu ficar para transformar o medo em algo útil. Não quis vencer a natureza. Quis aprender com ela. E isso fez toda a diferença. Com o passar do tempo, outras regiões começaram a copiar a ideia. Galpões simples, estruturas flutuantes, depósitos pensados para subir junto com a água. Nenhum deles levava o nome do homem. Mesmo assim, em cada um havia um pouco dele. Em cada nó bem feito, em cada base calculada com cuidado, havia o eco de alguém que um dia foi chamado de louco por pensar diferente. O rio continuou sendo rio. Às vezes generoso, às vezes cruel. Mas nunca mais encontrou aquela comunidade despreparada. Quando as chuvas vinham fortes, havia tensão, sim, respeito sempre houve, mas não havia desespero. As pessoas sabiam o que fazer. Sabiam para onde ir. Sabiam que tinham aprendido a tempo. E talvez essa tenha sido a maior herança deixada por aquele homem, não o galpão em si, mas a mudança invisível na mentalidade das pessoas. A certeza de que nem toda ideia estranha é inútil. De que nem toda solução simples merece riso. E de que quem constrói pensando no pior cenário não é pessimista, é responsável. O galpão segue ali até hoje. Marcado pelo tempo, pela água, pelo sol. Não chama a atenção de longe. Não impressiona quem passa rápido. Mas quem conhece a história desacelera. Observa. Entende. Porque há coisas que só parecem simples para quem nunca precisou delas. E quando alguém, em algum lugar, começa a rir de alguém que constrói algo diferente, sempre há quem se lembre daquela enchente, daquele silêncio, daquele galpão que flutuou quando tudo afundou. E então o riso morre antes de nascer. Porque agora eles sabem ponto e mesmo assim, a história nunca terminou de verdade. Porque histórias como essa não acabam, elas continuam se repetindo, de formas diferentes, em outros lugares, com outras pessoas que também são ridicularizadas enquanto constroem algo que ninguém entende. Algum tempo depois, um jovem da comunidade decidiu levantar um pequeno galpão parecido, mas em outro ponto do rio. Quando começou, ouviu comentários atravessados, risadas contidas, olhares de desconfiança. Não eram as mesmas pessoas de antes, mas o comportamento era o mesmo. A diferença é que agora havia quem defendesse. Alguém sempre dizia: deixa ele terminar. E isso mudava tudo. O jovem procurou os mais velhos, pediu conselhos, ouviu histórias do homem que já não estava ali. Cada detalhe era passado como se fosse algo sagrado. Não por idolatria, mas porque aprenderam que ignorar a experiência custa caro. O galpão ficou pronto antes da próxima temporada de chuvas. Simples. Funcional. Silencioso. Quando a água subiu novamente, não foi surpresa para ninguém. E, mais uma vez, o galpão cumpriu seu papel. Não houve aplausos. Não houve comemoração exagerada. Houve apenas um entendimento coletivo. Funciona porque foi pensado com respeito. Algumas pessoas de fora, ao ouvirem a história completa, perguntavam por que o homem nunca tentou provar que estava certo antes da enchente. Porque nunca discutiu, nunca confrontou, nunca se defendeu. E a resposta sempre vinha da mesma forma, passada de boca em boca, porque quem precisa gritar para ser ouvido ainda não confia no que está construindo. O homem sabia. Sabia que o tempo é o único juiz que não erra. Sabia que resultados falam mais alto que argumentos. E sabia, acima de tudo, que tentar convencer quem ri é desperdiçar energia que poderia ser usada para fortalecer a estrutura. Hoje, quando o céu escurece e a chuva começa a cair pesada, há um silêncio diferente no ar. Não é medo. É atenção. As pessoas observam o rio com respeito, checam amarras, reforçam o que precisa ser reforçado. Não esperam milagres. Confiam no que foi feito com cuidado. E, em noites mais quietas, quando o vento sopra leve e a água bate mansa nas margens, alguns juram sentir que aquele galpão antigo ainda guarda algo além de madeira e corda. Como se carregasse a presença de quem acreditou quando ninguém acreditava. Não como espírito, não como lenda, mas como lembrança viva de uma escolha certa feita no meio do desprezo. Porque, no fundo,
O galpão nunca foi apenas sobre enchentes. Foi sobre dignidade. Sobre persistência. Sobre construir mesmo quando o riso tenta te parar. E essa talvez seja a parte mais difícil de aprender. Nem toda vitória vem com reconhecimento imediato. Algumas chegam tarde. Algumas chegam quando já não precisamos mais provar nada. Mas todas chegam para quem não abandona o que sabe ser necessário. E assim, enquanto o rio segue seu caminho, a lição permanece firme. Quem ri primeiro, quase nunca é quem permanece de pé quando a água sobe.